Hi everybody, good morning! Oi turma, bom dia! Tudo bem? Olha só, nós estamos durante esta semana tendo aula de forma remota, de forma não presencial, né? Infelizmente nós precisamos suspender as nossas aulas, né? Não foi um desejo nosso enquanto escola, mas precisamos continuar a nossa rotina de estudos, continuar a nossa vida, tá? E durante toda essa semana nós iremos fazer vídeos de revisão, atividades de revisão, porque vocês estão já com a avaliação marcada e nós não podemos perder tempo, ok? Espero que gostem do vídeo e qualquer dúvida desde já, saibam que eu estou à disposição, tá? O conteúdo da avaliação de vocês, sétimo ano, é a unidade 2 e a unidade 3, como vocês já receberam o informativo, né, contendo os assuntos das avaliações. Nós vamos iniciar, tá, o nosso vídeo, a nossa videoaula, com o assunto plural of nouns, que é o plural dos substantivos. É o assunto que nós vimos em sala de aula. É um assunto fácil, mas que precisa de um pouco mais de atenção, porque existem umas regras, existem algumas exceções que precisam ser, né, que precisam ter um pouco mais de cuidado na hora de escrever, na hora de falar algumas palavras, tá? É um assunto simples. Quando se fala em plural, tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa, nós pensamos em mais de uma coisa, mais de uma unidade. Essa colocação está correta. Quando eu tenho singular, eu tenho apenas uma unidade, né? Uma cadeira, um lápis, um livro. Eu tenho aí o numeral que indica se esse substantivo é uma unidade ou mais de uma. Em língua inglesa, eu tenho o artigo a ou an, que indica também quantidade, um ou uma, né? E tenho a questão do plural, né? A palavra em si, quando já está indicando plural. Vocês sabem que existe também, na língua portuguesa, palavras que não possuem plural, tipo, elas têm o sentido de plural, mas a escrita não muda. Eu falei, inclusive, isso aqui em sala de aula, estou inclusive na sala de vocês, para sentir a presença de vocês, para tentar amenizar um pouquinho essa distância, tá? E eu falei aqui em sala de aula que existem palavras em inglês e em português que não são escritas, a forma que é escrito no singular, ela também é escrita no plural. Isso acontece com algumas palavras em língua portuguesa, tá? Por exemplo, a palavra lápis, a palavra ônibus, tá? Elas já estão escritas, elas têm uma única escrita para singular e uma única escrita para plural na nossa língua portuguesa. Em inglês também acontece isso. Eu tenho a formação do plural com algumas palavras que elas não se encaixam em algumas regras, tá? Por exemplo, a palavra people, que é pessoa. Eu não posso escrever de uma outra forma essa palavra para indicar plural, para dizer pessoas. O que é que vai me dar a ideia se está sendo usada, se a palavra está sendo usada no singular ou no plural? É o contexto da frase, é o contexto em que aquela palavra está escrita, tá? Então, para isso eu preciso entender um pouco, eu preciso saber um pouco do que se está falando. Por que essa palavra está empregada aí? Para eu saber se está sendo falado de singular ou de plural. Beleza? Vamos iniciar? Ó, na página 16, nós temos o título Plural of Nouns, plural dos substantivos. Nós vamos aprender, né? Vocês vão rever algumas regras, né? De como transformar, de como escrever, de como dizer algumas palavras no plural na língua inglesa. Vamos em frente? Ok. Ó, o plural na língua inglesa tem algumas regras
né? Além da regra geral, que é o acréscimo da letra S, ele também traz, a gramática também traz para nós, o plural irregular, né? A questão do som da última letra, isso nós vamos ver a seguir, tá? Ó, a primeira regra é os substantivos terminados em S, SH, CH, X, O, Z. Para esses substantivos, quando eu for transformar de singular para plural, eu vou acrescentar ES ao final dessa palavra. Por exemplo, a palavra box, que é caixa, tá? Eu quero dizer caixas em inglês. Eu vou observar que a palavra box termina em X no singular. E quando eu quero transformar essa palavra em plural, eu digo boxes. Eu acrescento ES lá no final dessa palavra, depois do X, porque ela se encaixa na primeira regra. Quando eu tenho a palavra bus, que é ônibus, lembrem-se, bus, ônibus, termina em S. Em inglês eu posso transformar em plural. Buses, eu tenho o acréscimo das letras E e S para transformar em plural, mas a pronúncia é a mesma, ó. Ônibus no singular, bus. Ônibus no plural, buses, tá? Ônibus também. Então, mais uma dica. Olha aí, quando eu tenho também um substantivo terminado em SS, que é o exemplo da palavra kiss, que é beijo. Termina em S, S. Ou o próprio S, também pode ser. Quando isso ocorrer, eu vou acrescentar ES ao final dessa palavra, para transformar de singular beijo em beijos. Kiss, beijo. Kisses, beijos, tá? Então, sempre que eu tiver palavras que se encaixem nessa primeira regra, eu vou adicionar ES ao final dessa palavra. Primeira regra, tá? Aí nós temos a regra número 2, que é quando os substantivos terminados em Y precedidos de vogal, ou seja, antes do Y eu tiver uma vogal, o que é que eu vou fazer com esse substantivo? Eu vou apenas adicionar a letra S para formar o plural. O exemplo da palavra boy, B-O-Y, né? B-O-Y. Eu tenho aí B, uma consoante, O, uma vogal e Y, né? Antes do Y veio uma vogal. Então, a regra que eu vou utilizar para transformar essa palavra em plural é o acréscimo apenas da letra S, transformando o garoto, o menino, em garotos, meninos. Boy, singular, boys, plural. Ok? Sempre que eu tiver um substantivo que termine em Y e antes do Y for uma vogal, eu vou apenas adicionar a letrinha S para formar o plural. Tudo bem até aí? Ok. Regra número 3. Quando eu tiver substantivos que terminem em Y precedidos de consoante, observe, a regra anterior foi falando de vogal. Agora eu tenho a regra falando de consoante. Quando eu tiver a palavra terminada em Y, né, o substantivo terminado em Y, precedido antes do Y vir uma vogal, uma consoante, o que é que eu vou fazer? Eu vou eliminar o Y e vou acrescentar IES. Por exemplo, a palavra city, city, que é cidade, CITY, TY.
Antes do Y veio uma consoante. Então, o que foi que eu tive que fazer para transformar a palavra cidade, em inglês, em cidades? Eu eliminei, eu tirei, eu apaguei o Y e coloquei IES. Essa é a forma correta da palavra cidades no plural na língua inglesa. Tudo bem até aí? Bacana. Essas regras nós vimos em sala de aula, nós praticamos aqui em sala, vocês fizeram inclusive um trabalhinho com esse assunto. O tema do nosso primeiro vídeo é só esse mesmo, plural, tá? Nos próximos é que nós vamos ver os outros assuntos. Aí eu tenho, como toda boa regra, existem algumas exceções, né? E no inglês não é diferente. Existe a formação do plural irregular. Olha o nome, irregular. Se eu tenho algo que é irregular, é porque ele não segue uma regra, né? Ele não segue a regra para determinadas coisas. Então, observe. No inglês existem palavras que precisam mudar apenas uma letra para se transformarem em plural. Por exemplo, a palavra man, com A, eu tenho um homem, singular. Quando eu tenho a palavra man com E, eu tenho homens no plural. Então, eu precisei só modificar uma letrinha, trocar o A pelo E para transformar essa palavra em plural. Beleza até aí? Isso também acontece com várias outras palavras, como por exemplo a palavra shield, que é criança, né? Eu tive que acrescentar mais algumas para transformar em plural, mas não se encaixa nessa regra do S nem IES. Shield, singular, children, plural. Tá? Eu preciso conhecer aí um pouquinho, praticar um pouquinho, ouvir um pouquinho para entender que o plural dessa palavra ela é irregular. Aí eu tenho várias outras, como a palavra foot, que é escrita com F-O-O-T, né? Foot. Eu vou ter que fazer o seguinte para transformar essa palavra em plural. Eu vou trocar as duas letras O por duas letras E para transformar em pés, certo? Então são várias peculiaridades na língua inglesa que eu preciso observar antes de transformar, antes de colocar uma palavra no plural, tá? Aí nós temos o seguinte: algumas palavras, alguns substantivos de origem grega, terminados em CH e com som de K, elas apenas recebem a letrinha S, como por exemplo a palavra stomach, que é estômago. Ó, a última letra tem o som de K, stomach, um K. Então, quando isso acontecer, eu quero dizer estômagos, eu vou acrescentar apenas a letrinha S, tá? Nós fizemos algumas atividades, nós reforçamos, eu reexpliquei, né? Vocês fizeram também o trabalho e eu espero que as dúvidas de vocês tenham sido resolvidas. Assistam esse vídeo, por favor, até o final. Tirem as dúvidas, voltem o vídeo se for necessário. E já sabem, qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem falar comigo no privado, que eu estou à disposição, tá? Bye, bye. See you. Beijos. Vejo vocês em breve.